Salmo 51. Faça essa oração e restaure sua alma. Há momentos em que o coração parece ter esquecido o som da paz. A mente gira em silêncio e a alma apenas suspira. Você tenta se concentrar, tenta seguir o dia, mas por dentro sente como se algo tivesse quebrado. É um vazio difícil de explicar, um peso que não se vê, mas que se carrega. E então vem aquela pergunta que rasga o interior: será que Deus ainda me ouve? Essa é a hora em que o Salmo 51 se torna mais do que um texto antigo. Ele se torna um espelho, um reflexo do coração humano quando percebe que se afastou da presença divina e, ao mesmo tempo, descobre que ainda há esperança. O rei Davi, o homem que derrotou gigantes, também enfrentou o maior inimigo que existe: o peso da própria culpa. E foi desse lugar de arrependimento e dor que ele fez uma oração que atravessou séculos. O Salmo 51 é um pedido para que Deus apague o passado, limpe a alma e renove o espírito. É o tipo de oração que você faz quando já não tem mais palavras, quando o orgulho se cala e o coração finalmente fala a verdade. É um clamor de quem diz: Senhor, eu não quero me afastar de ti. Restaura em mim o que o mundo tentou apagar. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo que sua fé anda desgastada, que o brilho da presença de Deus se tornou distante. Mas hoje algo vai mudar. Porque esta não é apenas uma oração, é um encontro, um reencontro entre você e o Criador, entre a fraqueza humana e a força da graça, entre a culpa que pesa e o amor que liberta. Durante este momento juntos, você será guiado por um caminho de restauração, um caminho onde cada palavra do Salmo 51 se torna um passo em direção à pureza, à paz e à presença viva de Deus. Não é uma promessa vazia, é uma experiência real. Algo que acontece dentro da alma quando ela se abre sem medo, sem máscaras, sem justificativas. Prepare-se para deixar o peso que carrega há tanto tempo. Prepare-se para sentir a leveza da misericórdia. Porque quando você se entrega de verdade, Deus faz algo extraordinário. Ele transforma arrependimento em recomeço, dor em sabedoria e culpa em graça. Hoje, a oração de Davi se tornará a sua oração. E as palavras que pediram perdão também pedirão pureza. O mesmo Deus que ouviu Davi naquele dia está ouvindo você agora. Não há ferida que ele não possa curar, nem passado que ele não possa limpar. Tudo o que é preciso é um coração sincero. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Deixe a alma falar. Porque quando a alma chora diante de Deus, o céu se move em resposta. Existem coisas que a gente quebra e nunca mais consegue consertar do mesmo jeito. Um copo de vidro estilhaçado, um relacionamento ferido, uma confiança abalada. Mas há um tipo de coração quebrado que não só pode ser restaurado, ele é valorizado por Deus. O Salmo 51 começa com Davi rasgando o próprio peito diante do Senhor, sem máscaras, sem desculpas, sem encenação. Ele sabia o que havia feito. Ele sabia quem havia ferido. E mais do que isso, ele sabia que só havia um lugar onde aquela culpa poderia ser lavada de verdade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não apela para a justiça, ele não tenta se defender, ele suplica por misericórdia. Essa é a chave. A maioria das pessoas, quando erra, tenta consertar as coisas por conta própria. Outras se escondem. Algumas se endurecem, mas o coração que Deus não rejeita é aquele que reconhece, que se apresenta quebrado, mas sincero, que diz: fui eu falhei, mas eu não quero continuar assim. Esse tipo de coração toca o céu. Davi não faz uma oração bonita, daquelas decoradas com palavras cuidadosamente escolhidas para impressionar. Ele faz uma oração crua, honesta, molhada de lágrimas. E é por isso que ela atravessa os séculos e continua tocando vidas.
Existe uma força imensa na vulnerabilidade diante de Deus. Não aquela vulnerabilidade que nos expõe ao julgamento das pessoas, mas a que nos leva ao colo do Pai. O quebrantamento não é fraqueza, é reconhecimento. E o reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. Talvez você esteja vivendo dias em que sente vergonha de orar. Talvez ache que Deus está decepcionado demais com você. Mas essa é a mentira que mais paralisa corações. Porque Deus não está esperando a sua performance, Ele está esperando a sua verdade. Ele não se impressiona com discurso, Ele se comove com entrega. Quando Davi diz, apaga as minhas transgressões, ele está dizendo algo muito mais profundo. Senhor, não apenas me perdoe, me transforma, me faz novo, me limpa daquilo que nem eu consigo mais suportar em mim mesmo. E se você parar para ouvir bem fundo no seu espírito, talvez consiga identificar a mesma oração aí dentro. Um desejo de recomeçar, de voltar ao centro da vontade de Deus, de se despir do peso que a vida colocou nos ombros. Não importa o que você fez, o quanto se afastou, ou quantas vezes tentou sozinho, Deus ainda valoriza o coração quebrado que decide voltar. E quando você volta, Ele não apenas te recebe, Ele reconstrói. É por isso que esse momento importa tanto. Não se trata apenas de ouvir palavras bonitas, é sobre permitir que essas palavras se tornem suas, que a oração de Davi seja sua voz agora, que seu espírito diga, Deus, eu também preciso dessa misericórdia, porque ela está disponível, aqui, agora. Sabe aquela sensação de ter ido longe demais? Quando você olha para trás e pensa, será que ainda dá tempo de voltar? É esse tipo de pensamento que impede muita gente de orar, de buscar, de se aproximar de Deus de novo. A culpa começa a contar histórias. O medo sussurra mentiras e a gente vai se afastando, achando que Deus já desistiu. Mas o Salmo 51 nos dá uma verdade que corta toda essa escuridão. Deus não rejeita um coração que se entrega de verdade. É justamente no verso 17 que Davi revela esse segredo. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Deus não se afasta de quem se arrepende. Pelo contrário, Ele corre em direção a esse coração. É como o pai que vê o filho voltando, sujo, cansado, e em vez de questionar, abre os braços e acolhe. O problema é que fomos ensinados a ter vergonha de Deus quando erramos, como se Ele fosse um juiz esperando a falha para nos punir. Só que a verdade é o oposto. Ele é pai esperando um pedido de socorro para nos restaurar. E essa é uma das maiores armas do inimigo. Fazer você acreditar que precisa se esconder de Deus, quando na verdade é exatamente a hora de correr para Ele. Quando Davi escreve esse salmo, ele não está tentando manipular Deus. Ele está despido de defesas. Ele está dizendo, Senhor, não tenho mais o que oferecer, só me resta o que sobrou do meu coração, e mesmo assim eu entrego a Ti. É essa entrega que move o céu. Você não precisa saber orar bonito, não precisa ter a vida em ordem, não precisa ter força, só precisa ser sincero, porque Deus não se impressiona com aparência, Ele se conecta com essência. E não importa se sua oração sair como um sussurro fraco ou como um grito desesperado, Deus ouve o que vem da alma. E quando a alma se quebra na presença dEle, algo novo começa a ser construído. O que parecia irreparável, Ele toca. O que parecia perdido, Ele restaura. Agora, respira fundo e se permite acreditar nisso. Deus ainda quer você, não pela sua performance espiritual, mas porque você é filho, porque você é filha, e filhos não perdem o direito de voltar para casa, mesmo quando erram. Se há sinceridade, há reencontro. Se há entrega, há renovação. E se há um coração quebrado diante de Deus, há um céu inteiro se movendo para restaurar o que foi perdido.
Quando Davi diz no Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele não está falando só de perdão. Ele está falando de um desejo profundo de limpeza interior, uma limpeza que vai além do que os olhos podem ver. É aquela que acontece por dentro, onde só Deus enxerga. Você já sentiu como se tivesse algo preso dentro de você? Uma lembrança que não solta, uma culpa que insiste em voltar, um erro que mesmo depois do perdão ainda pesa? Esse é o lugar onde Davi estava. Não bastava ser perdoado, ele queria ser lavado. Queria que Deus fosse até o ponto mais escuro da alma dele e jogasse luz. E aqui está um detalhe poderoso. O hisopo que ele menciona era uma planta usada nos rituais de purificação no templo. Não era à toa. Davi conhecia o simbolismo. Ele queria mais do que um pedido de desculpas. Ele queria renovação verdadeira. Queria que a sujeira do erro fosse substituída pela pureza da presença de Deus. É fácil pedir perdão quando a gente se sente mal. Difícil é deixar Deus entrar e limpar tudo, porque isso exige abrir gavetas internas que muitas vezes a gente prefere manter trancadas. Mas Davi foi corajoso. Ele disse, lava-me. E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele confiava que Deus não apenas podia, mas queria fazer isso. E você está disposto a ser lavado de verdade? Está disposto a deixar Deus tirar não só a culpa, mas também os hábitos que te derrubam? Está pronto para abrir espaço para um novo espírito, um novo pensamento, um novo caminho? Ser lavado é mais do que ser perdoado, é ser transformado. E isso não acontece num passe de mágica. Acontece numa decisão sincera, num momento em que você diz, Senhor, vai fundo, vai até onde eu não consigo ir, toca onde dói, toca onde está sujo, porque eu confio que mesmo assim o Senhor me ama. Essa é a oração que liberta, que remove pesos antigos, que rompe ciclos, que faz você levantar de manhã e dizer, eu sou novo, eu fui lavado, eu não sou mais refém do meu passado. Deus não te chamou para viver com medo da própria história. Ele te chamou para viver com esperança de um novo começo. E esse novo começa agora com uma simples frase. Lava-me, Senhor, e ficarei limpo. Davi sabia que o pecado não rouba apenas a paz. Ele rouba algo ainda mais sutil, a alegria da salvação. Aquele brilho no olhar de quem caminha com Deus, aquela leveza que faz até os dias difíceis parecerem possíveis de enfrentar, aquela segurança de saber que, aconteça o que acontecer, a alma está firme nas mãos do Senhor. Quando ele ora no Salmo 51 e diz, restitui-me a alegria da tua salvação, ele está clamando por essa chama que se apaga aos poucos, sem a gente perceber. Você já reparou como algumas quedas espirituais não te afastam de Deus de uma vez? Elas vão apagando a chama, vão esfriando o coração devagar. O louvor perde o gosto, a oração vira obrigação, a Bíblia fica empoeirada. E quando você percebe, está vivendo no automático, sem alegria, sem presença, sem fogo. E é por isso que essa parte da oração de Davi é tão atual. Ele não pede riquezas, não pede status, não pede cura. Ele pede algo muito mais essencial. Senhor, devolve aquela alegria de quando eu te encontrei. Talvez você já teve essa alegria. Talvez você já foi aquele que orava com lágrimas de gratidão, que cantava com o coração vibrando, que sentia Deus em cada detalhe. E talvez hoje só reste a lembrança disso, mas não precisa ser assim. A alegria pode voltar. Não só pode, ela precisa voltar. Porque a fé sem alegria vira ritual, e Deus nunca quis um povo que o servisse por obrigação. Ele procura corações cheios de vida, cheios de paixão, cheios de prazer em estar na presença dele. E o mais bonito é que Davi não pede para produzir essa alegria por conta própria. Ele entende que a fonte é o próprio Deus. Ele diz, restitui-me. Isso é humildade.
É reconhecer que só o Senhor pode reacender o que se apagou. Hoje, você pode fazer a mesma oração, com as mesmas palavras. Não precisa inventar frases novas. Basta dizer: Deus, restitui. Eu quero sentir de novo. Eu quero acordar com fome da tua presença. Eu quero queimar por dentro outra vez. E sabe o que é melhor? Deus não guarda a alegria da salvação como um prêmio inalcançável. Ele a oferece como um presente para os que voltam, para os que reconhecem, para os que desejam. Se você sente que a vida ficou cinza, que a rotina te engoliu, que a fé virou uma lembrança distante, este é o momento de reacender. Porque a alegria que vem de Deus não é passageira. Ela não depende de circunstâncias, de humor, nem de resultados. Ela nasce da certeza de que você é amado, perdoado e sustentado por um Deus que nunca desistiu de você. E quando essa alegria volta, tudo muda. O rosto muda, a voz muda, a postura muda. Você volta a viver, porque a salvação é mais do que um escape do inferno. Ela é o convite para uma vida cheia de luz aqui e agora. Davi não queria apenas ser perdoado, limpo e restaurado. Ele queria ser fortalecido por dentro. Quando ele diz: "E renova em mim um espírito reto", a palavra usada aponta para algo firme, constante, inabalável. Não é um pedido emocional, momentâneo ou apenas bonito de se ouvir. É o pedido de alguém que já caiu e que não quer mais cair da mesma forma. É a oração de quem aprendeu que o problema não estava só no erro cometido, mas na fraqueza que permitiu que o erro se repetisse. Quantas vezes você já se viu repetindo os mesmos padrões? Faz uma oração sincera, chora, se compromete e depois, dias ou semanas depois, cai de novo. Isso não significa que seu arrependimento não foi real. Significa que há uma estrutura espiritual que ainda precisa ser renovada. E é isso que Davi entende. Ele pede: Deus, me dá um novo espírito. Um espírito firme, um espírito que não oscila conforme o vento, algo dentro de mim que aguente o peso das tentações e o peso da vida. E aqui está um detalhe poderoso. Davi não está pedindo que Deus mude as circunstâncias. Ele está pedindo para mudar por dentro, porque o mundo vai continuar o mesmo. As lutas continuam, as tentações não somem, mas quando você tem um espírito firme, tudo ao redor pode desmoronar. E ainda assim, você permanece de pé. Esse é o verdadeiro milagre da fé. Não é viver uma vida sem quedas, mas ser sustentado por dentro, mesmo quando tudo lá fora tenta te derrubar. O espírito inabalável que Davi pede é o que muitos hoje precisam e nem sabem. Acham que o problema está nas pessoas ao redor, nas dificuldades do dia a dia, na falta de tempo ou apoio. Mas o que falta mesmo é essa estrutura invisível, esse alicerce interno. Um espírito que não vive de emoção, mas de convicção, que não se move apenas quando sente, mas que permanece mesmo quando tudo parece silencioso. E esse espírito não se fabrica, ele não nasce do esforço humano, ele é um presente de Deus. Ele é construído quando a gente se entrega, quando a gente para de fingir força e começa a depender, quando a gente ora como Davi: renova dentro de mim. Você pode ter essa força. Não é para uns poucos escolhidos, é para quem decide parar de viver de altos e baixos espirituais e começa a pedir: Senhor, me firma. É para quem entende que não basta ser perdoado, é preciso ser estabelecido. Deus pode colocar dentro de você uma força que você nunca experimentou. Uma firmeza que vai sustentar sua fé nos dias bons e nos dias difíceis. Um espírito que, ao invés de oscilar com o mundo, permanece firme no céu. E é a partir desse espírito que você começa a construir uma nova história. Porque a alma restaurada não vive mais se arrastando no chão da culpa. Ela começa a andar com passos firmes, olhos limpos e coração cheio de propósito. Poucas frases carregam tanto peso e tanta verdade quanto essa.
Quando Davi diz: "Não retires de mim o teu Espírito Santo", ele não está com medo de perder bênçãos, posição, fama ou estabilidade. Ele está com medo de perder a presença de Deus. E isso revela muito sobre o quanto ele já havia experimentado dessa presença e o quanto ela se tornou essencial. Não era mais sobre ser rei, era sobre ser habitação da glória de Deus. Porque quem já sentiu o Espírito Santo, sabe que nada mais se compara. Sabe que nenhum sucesso, nenhum prazer, nenhuma conquista preenche o que ele preenche. E sabe também como é triste viver desconectado disso. Davi viu o que aconteceu com Saul, um homem que começou cheio de potencial, mas que, ao rejeitar a direção de Deus, teve o espírito retirado. E o que restou ali foi apenas um corpo com aparência de autoridade, mas sem vida espiritual. Davi não queria viver assim. Ele não queria continuar a vida carregando culpa, escondendo o pecado e ignorando o vazio. Ele queria voltar à essência. E mais do que tudo, ele queria manter a comunhão com o Espírito. Hoje, essa oração ainda ecoa com a mesma força. Porque o maior risco que corremos não é perder coisas externas, mas é deixar o Espírito se tornar um detalhe distante na nossa rotina. Às vezes, a correria da vida, as distrações, as dores mal resolvidas vão nos afastando da sensibilidade espiritual. A gente começa a agir no automático, a viver por obrigação, a seguir sem presença. E o Espírito Santo, que antes era voz clara, se torna apenas um sussurro quase esquecido. Mas ele ainda está aí, esperando ser lembrado, esperando que você pare e diga: Espírito Santo, volta a ocupar o centro, volta a ser a minha voz mais alta, volta a ser o conforto que nenhuma outra coisa consegue ser. Não há oração mais poderosa do que essa. Não me deixa viver sem tua presença, porque sem o Espírito tudo se torna mecânico, até a fé. Com ele, até o silêncio vira resposta, até o choro vira adoração, até o deserto tem sentido. Essa parte do Salmo 51 nos ensina que mais importante do que ser limpo ou restaurado é manter a presença do Espírito dentro de nós. Porque ele é quem nos guia, nos fortalece, nos convence, nos lembra quem somos. Ele é quem transforma palavras em vida, orações em poder, lutas em testemunhos. Você pode pedir muitas coisas a Deus, mas nenhuma delas será tão vital quanto essa. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque com ele você nunca mais estará só, nunca mais estará vazio, nunca mais estará perdido. Essa é a presença que sustenta, consola, corrige, ilumina e transforma. E hoje você pode renovar esse vínculo, agora mesmo, porque o Espírito ainda deseja habitar em você, com você e através de você. Existe uma virada inesperada e poderosa no meio do Salmo 51. Depois de pedir perdão, de clamar por limpeza, de implorar pela presença do Espírito, Davi faz uma promessa. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É aqui que a oração de arrependimento se transforma em propósito. É quando a dor encontra utilidade. Davi entende que não basta ser restaurado. É preciso usar essa restauração para levantar outros. Porque quem foi curado de verdade não guarda a cura só para si. Ele se torna resposta para quem está caído hoje, onde ele já esteve ontem. Davi não planeja esconder seu passado. Ele decide usá-lo como ferramenta de transformação. Ele sabe que existe uma autoridade diferente na boca de quem já passou pelo vale. Quando alguém quebrado encontra restauração, suas palavras carregam vida. Porque não são apenas teoria, são vivência. São carne marcada que virou cicatriz. Você talvez pense, mas como eu posso ajudar alguém se eu mesmo ainda estou lutando? A resposta é justamente por isso. Sua dor pode se transformar em ponte,
Sua história pode se tornar uma mensagem. Seu processo de restauração pode inspirar outros a começarem o deles. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não joga fora as quedas. Ele transforma tudo em experiência que, quando entregue nas mãos dele, se converte em ministério, em missão, em instrumento. E foi isso que Davi entendeu. Ele não queria apenas ser restaurado. Ele queria se tornar um canal de restauração para outros. E aqui está o ponto que muitos ignoram. A verdadeira cura se completa quando deixamos de olhar só para nós e começamos a olhar para os que ainda estão no chão. Quando você decide que a sua história não vai terminar no arrependimento, mas vai seguir com propósito. Você não precisa ser perfeito para ensinar. Você precisa ser verdadeiro. As pessoas não se conectam com quem parece impecável. Elas se conectam com quem é real, com quem já errou, mas escolheu voltar, com quem sangrou, mas agora tem algo vivo para compartilhar. Então, faça da sua oração uma plataforma. Faça da sua queda uma escola. Faça da sua cura uma mensagem. Alguém está esperando ouvir o que só você pode dizer, porque só você passou pelo que passou. E quando você começar a falar, com graça, com compaixão, com humildade, haverá transformação ao redor. Porque a mesma misericórdia que te alcançou, agora vai alcançar outros através de você. Depois de passar por todo o processo interno de arrependimento, confissão e restauração, Davi termina esse trecho do Salmo 51 com uma declaração surpreendente. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Note que ele não diz, eu cantarei ou eu falarei. Ele pede que Deus abra os lábios dele. Porque depois de tanto peso emocional, de tanta culpa carregada, de tanto silêncio entre ele e Deus, até louvar se torna difícil. Davi reconhece que, sem essa intervenção divina, até o ato de adorar pode sair fraco, mecânico, forçado. Mas quando o Espírito toca, quando ele toca, a boca se abre com verdade. O louvor brota como fonte que não se controla. E não é um louvor performático. Não é algo feito para a plateia. É um louvor que nasce de dentro, de quem passou pela dor e saiu do outro lado com mais fé, mais humildade e mais gratidão. É como se Davi dissesse, Deus, agora que o Senhor me perdoou, agora que lavou meu coração, agora que me deu um novo espírito, eu quero falar sobre isso. Eu quero gritar, eu quero cantar. Mas preciso que o Senhor solte minha voz, porque só o Senhor pode transformar esse meu passado pesado em um cântico novo. E talvez seja assim com você. Talvez sua boca se calou. Talvez o trauma te fez perder a vontade de adorar. Talvez a frustração te silenciou. Ou o medo de parecer hipócrita te fez guardar a voz. Mas hoje, Deus está pronto para abrir de novo os seus lábios, porque quando Ele restaura a alma, Ele devolve a voz. E com essa voz vem a missão de proclamar não apenas canções, mas testemunhos. Vem a coragem de dizer, eu pequei, eu caí, mas Deus me restaurou. E é por isso que eu canto. O louvor depois da restauração carrega um poder que o louvor antes da queda não tinha, porque agora existe consciência, existe profundidade, existe gratidão verdadeira. E esse louvor, sim, toca o céu. Não guarde o que Deus fez em você. Não permita que a vergonha impeça você de glorificá-lo. Peça, Senhor, abre os meus lábios, e quando Ele abrir, fale, cante, conte, compartilhe. Porque a sua voz pode libertar outras vozes que também estão presas. Louvar não é fingir que não doeu. Louvar é mostrar que mesmo doendo, você escolheu permanecer em Deus. E isso muda tudo. Agora que sua alma foi tocada, limpa, curada, renovada, ela está pronta para louvar com verdade. E isso, meu irmão, minha irmã, não tem nada mais poderoso.
A restauração que Davi viveu no Salmo 51 não terminou dentro dele. Ela começou no interior, mas transbordou. E é exatamente assim que Deus age. Ele cura você para, em seguida, curar através de você. Ele limpa o seu coração, firma o seu espírito, devolve a sua alegria, reacende o seu louvor. E então faz com que tudo isso toque outras vidas. No final do Salmo, Davi volta o olhar para o povo, para a cidade, para a comunidade. Ele diz: faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Isso é muito profundo, porque mostra que a restauração individual alcança dimensões coletivas. Um coração restaurado começa a orar pela restauração dos outros. Um espírito renovado começa a se importar com os muros quebrados ao redor. Não existe avivamento pessoal que fique estagnado. A verdadeira transformação se espalha. Ela vira compaixão, vira intercessão, vira ação, vira serviço, vira influência espiritual. Davi entendeu que não era apenas sobre ele, era sobre o que Deus faria através dele depois da restauração. E essa é a parte que muitas pessoas não enxergam. Acham que o processo termina quando se sentem melhores. Mas Deus não quer apenas te fazer sentir bem. Ele quer te levantar como um agente de reconstrução. Quer que a sua jornada de queda e redenção se transforme em ponte para outras pessoas atravessarem seus próprios desertos. O Salmo 51 é um ciclo completo. Começa com dor, passa pelo arrependimento, encontra a misericórdia e termina com missão. E essa missão é clara: restaurar muros, cuidar de pessoas, proclamar verdades, ensinar aos transgressores, cantar louvores com a alma limpa, levar luz onde antes você carregava escuridão. E sabe qual é o segredo? Não é sobre perfeição, é sobre disposição. Deus não usa os impecáveis, Ele usa os disponíveis, os que se quebram diante dele e depois se colocam de pé, não com orgulho, mas com humildade. Os que dizem: Senhor, agora que me curou, usa a minha vida. Você pode ser essa pessoa. Deus te restaurou para isso, para que sua presença, onde quer que você esteja, carregue paz, esperança, direção e testemunho. Para que sua voz, antes silenciosa pelo peso da culpa, agora ecoe com a autoridade de quem foi restaurado pelo próprio Criador. Não há muralha caída que Deus não possa levantar. Não há ambiente seco demais que Ele não possa regar. Mas muitas vezes Ele vai usar você para isso. Que a oração de Davi continue viva em sua vida. Que o Salmo 51 não seja apenas um texto lido, mas uma verdade vivida. E que depois de tudo o que você passou, a maior marca que fique seja: Deus me restaurou. E agora, por meio de mim, Ele está restaurando outros também. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. Algo dentro de você já começou a mudar. Talvez ainda em silêncio, talvez sem alarde, mas a presença de Deus já tocou partes da sua alma que estavam esquecidas. O Salmo 51 não foi apenas uma oração de Davi. Hoje ele se tornou sua oração, suas palavras, seu recomeço. A partir daqui, uma nova história pode começar. Uma história onde a culpa não dita mais as regras, onde o passado não te prende mais como antes, onde a vergonha já não grita mais alto que a graça. Essa história tem páginas em branco e Deus está pronto para escrever com você. Mas agora, com um coração purificado, com um espírito renovado, com lábios que já não murmuram, mas proclamam. Tudo o que foi quebrado, Deus sabe reconstruir. Tudo o que foi escurecido pela dor, Ele sabe iluminar. E tudo o que parecia perdido, Ele é capaz de restaurar com perfeição. A restauração de Deus não é remendo, é renascimento. Não é ajuste superficial, é transformação de dentro para fora. Mas entenda, não é sobre um momento mágico, é sobre uma decisão diária, é sobre continuar voltando ao lugar da presença.
continuar orando com sinceridade, continuar caminhando mesmo nos dias difíceis. Porque quem foi restaurado não caminha mais sozinho. O Espírito Santo está aí, firme, constante, pronto para te lembrar quem você é quando o mundo tentar te confundir. Não tenha pressa, não se cobre por ser forte demais. Só continue caminhando, um passo de cada vez. Porque agora você sabe, Deus não rejeita quem se entrega. Deus não se cansa de recomeçar com quem pede de verdade. E mais do que isso, Ele ama restaurar. Leve essa palavra com você, que ela fique na sua mente quando as dúvidas vierem, que ela ecoe no seu espírito quando você se sentir fraco, que ela seja a lembrança viva de que o seu valor não está no que você fez, mas no amor incondicional do Deus que te lavou, te ouviu e te abraçou com misericórdia. Salmo 51 é mais do que uma oração. É uma chave, uma porta aberta, um convite para viver todos os dias com o coração limpo, a alma leve e o espírito firme. E agora que você está de pé de novo, viva como quem foi restaurado, fale como quem foi restaurado, ame como quem foi restaurado, ore como quem foi restaurado, e quando alguém cair, estenda a mão como alguém que sabe o caminho de volta, porque você esteve lá. E Deus te trouxe de volta